Olá, tudo bem? Estou aqui de volta que quero compartilhar com vocês uma reflexão sobre uma nova leitura e essa leitura é um livro muito interessante sobre relacionamentos. E bom, antes de comentar sobre a leitura e de que livro se trata, uma das coisas que eu gostaria de comentar para vocês, porque para mim é muito importante ter um pouco, digamos, as bases da leitura um pouco clara no sentido de que para mim são pilares, não é como dizer que se vou construir algo dentro de mim, tem que ter uns pilares claros para que se fortaleça. Então, se existem quatro pilares que eu, pelo menos dentro da minha perspectiva pessoal, considero importante. A primeira é sobre a saúde, cuidar da nossa saúde, porque é uma parte importante, o corpo é o nosso veículo e ter o desenvolvimento da compreensão da saúde é importante. O segundo seria sobre a felicidade, que eu venho dizer que é o crescimento pessoal, já que o crescimento pessoal é uma parte importante da nossa evolução, porque a vida ela sempre está evoluindo e que a gente também entre nesse fluxo da evolução vai fazer com que a gente consiga estar em fluxo, não? Em um flow, não? E o terceiro seria, por exemplo, sobre o que é a riqueza, o que é o dinheiro, porque é uma energia primordial também, muito importante nesse mundo, realmente é muito importante. Então também ter consciência sobre como gerar riqueza na sua vida. E o terceiro seria sobre relações, porque é uma parte importante o relacionamento, porque nós somos seres sociais e saber relacionar, seja um relacionamento, por exemplo, amoroso, a um relacionamento familiar ou um relacionamento laboral de amigos, não? Também. Então, esses são os quatro pilares que eu considero importantes dentro de uma leitura, tá ok? Então, hoje eu queria comentar com vocês sobre um livro interessante, que esse livro se titula Homens, Mulheres e Relacionamentos, que o escritor é John Gray. E fazendo a leitura desse livro, eu tive uma reflexão muito interessante, levando assim em direção ao tema da independência emocional, crescimento emocional, não? E o tema central é a reação dos homens e das mulheres diante do estresse. É interessante porque a mim me fez reflexionar muito e me fez até dar entendimento a coisas que se nota que faltava uma peça. Antes de explicar um pouco da reflexão, eu gostaria de fazer primeiro um encapé, porque a forma de pensar do homem e da mulher é totalmente diferente, mas não é simplesmente porque um quer pensar assim. Nós temos que sempre voltar nos primórdios da humanidade e saber que no nosso processo de evolução, o homem ele tinha que sair para caçar, na qual ele desenvolvia essa capacidade analítica e objetiva de saber desenvolver a estratégia mais adequada para caçar e poder levar a comida para casa, não? A mulher, enquanto a isso, ficava em casa, o procriar é parte importante da sobrevivência, não? E também a mulher desenvolvia a capacidade de expressar as emoções, já que o cuidar é se expressar as emoções, e também essa capacidade de sobrevivência, não? Porque quando você tem que cuidar de outras pessoas é tão importante como sobreviver, não? Então isso é uma parte intrínseca que está dentro de todos nós, tá? Por mais que hoje em dia vivemos um processo de evolução totalmente diferente, não há que ignorar que essa parte mais primitiva ainda sigue sendo o que nos impulsa dentro da gente. E esse fator é um fator muito, muito importante de ter em conta. Então o que acontece? A parte mais interessante é que a forma de relação e reação do homem e da mulher diante do estresse é totalmente diferente. O homem, a relação dele com o estresse, ele reaciona ao estresse se preocupando de maneira objetiva e analítica e, sobretudo, buscando controlar para o exterior, tá? Controlar as situações externas de forma objetiva para, uma vez que tenha esse controle objetivo e analítico, ele permite sentir, tá? O que ocorre? Se um homem tenta, tá? Ou se ele faz, porque já não é só tentar, se ele faz, ele reaciona de forma feminina ao estresse. O que quer dizer isso, não?
reaciona de forma feminina. Se ele permite sentir as emoções primeiro, tá? Antes de trabalhar a sua objetividade, essa parte analítica, se ele intensifica a parte emocional primeiro, a tendência do homem é levar essas emoções ao aspecto negativo. Ele passa a ser destrutivo, ele passa a desenvolver um mau humor e depois também desenvolver uma parte cruel e agressiva, tá? Agora, a mulher, naturalmente, a reação da mulher diante do estresse, ela busca intensificar a parte subjetiva e, sobretudo, permitindo sentir as emoções. Uma vez que ela sente, tá? Ela consegue e logra ter mais objetividade e ser mais analítica. Agora o que acontece? Se a mulher, tá? Ela permite ou se ela deixa reacionar-se diante do estresse de forma masculina, isso que quer dizer? Tentando ser analítica e objetiva sem considerar os seus sentimentos, o que vai acontecer com a mulher é que ela vai desenvolver padrões rígidos, ela passa a ser controladora, ela começa a estar frustrada e começa a ser nociva, tá? Então, esses dois fatores são fatores muito interessantes de saber, porque tanto o homem como a mulher, eles vivem e vivenciam o estresse. Mas olha só como essa parte tão básica e extrínseca dentro de todos nós, como pode afetar a nossa reação. Então, qual é o link que eu quero fazer aqui? O link que eu quero fazer aqui é sobre o tema da independência e a dependência emocional. Então, o que ocorre com o tema da dependência? Eu gostaria de explicar um pouco sobre a dependência. A dependência emocional é uma forma de criar vínculos com a realidade onde você desenvolve a dependência. Então, eu dou o exemplo, por exemplo, vamos imaginar, por exemplo, que você está querendo aprender matemática, tá? Você está com muita dificuldade de aprender matemática, você está necessitando aprovar uns exames e você está querendo fazer uma carreira e você tem muita dificuldade de aprender matemática. Então você tem uma necessidade, tá ok? E aí você encontra uma pessoa que sabe muito bem matemática. E não somente essa pessoa sabe bem matemática, como ela sabe explicar para você da maneira que você necessita entender, tá? E resulta que não somente ela sabe explicar a forma que você necessita entender, como ela também tem formas de soluções que para você são práticas rápidas e te dá a solução que você necessita. Então, o vínculo que você cria com essa pessoa desde uma perspectiva de dependência é que se você passa a criar a ideia de que sem essa pessoa você não pode seguir aprendendo a matemática, sem essa forma de aplicar as soluções, você não consegue solucionar a matemática, você passa a desenvolver a dependência dessa pessoa. Porque o vínculo está em que você começa a pensar que você não é capaz sem essa pessoa, ok? Então é isso que ocorre. O que ocorre é que esse vínculo de dependência, você passa a ser dependente dessa pessoa. E não somente isso, o fator mais negativo é que você passa a acreditar que você não tem a capacidade. E não somente não tem, como você quer que outra pessoa provenha para você essa capacidade, mas que você não acredita que tem. Então, claro, você passa a exigir de uma pessoa uma coisa que você pode, mas você criou um vínculo negativo dentro de você mesmo de acreditar que você não pode. E o que é a independência? A independência é quando você não é indiferente, tá? Você tem a mesma necessidade, você encontra uma pessoa que é capaz de explicar, que é capaz de dar essas soluções, mas você tem a perspectiva de que sim, o vínculo seu é que você sabe que você é capaz e você só necessitava dessa pessoa para juntar e fazer esse link. Então você passa a ter uma visão de independência, de que é de evolução, que essa pessoa para você
foi uma parte importante para que você pudesse se conectar com você, mas a capacidade sua você pode desenvolver. Então o vínculo está na sua força interna de saber que você pode gerar essa capacidade, não só de aprender, mas também até de ensinar. Que de fato essa capacidade todos nós temos. Então uma pessoa independente, ela não é indiferente. Uma pessoa independente, ela tem a consciência de que mesmo que por momentos ela necessite, essa necessidade é uma oportunidade para ela conectar com a força interna, essa capacidade de gerar as suas próprias soluções, tá ok? E volto a dizer que a independência não é indiferença e que todos nos beneficiamos se somos independentes, porque se você aprende de alguém e você gera a sua capacidade, você pode aportar para alguém. Então é um ganha-ganha, todos nós ganhamos. Enquanto a dependência, eu gero uma ideia de que eu não posso e eu não sou capaz, ok? Então o que ocorre? Qual o link com essa história entre a dependência e a independência? Vamos imaginar, por exemplo, que uma mulher, ela gera um vínculo de dependência com um homem. Então ela tenta constantemente deixar ele contente, que ele esteja dentro da realidade, vendo ela como alguém importante. Então ela começa a ir contra a sua própria natureza, buscando solucionar todos os problemas familiares, antecipar, dar soluções a todos os problemas que possa ocorrer na relação, dar soluções rápidas a situações, analisando objetivamente, e ela começa a sair fora da reação natural dela, que é primeiro sentir, primeiro entrar dentro dela, soltar e depois ser analítica e objetiva diante da realidade. Mesmo que as mulheres já naturalmente elas são assim, tá? As mulheres realmente há que tirar o chapéu porque fazem, tem mais força emocional, justamente porque deixam sentir, não importa se sente medo, não importa se tem dificuldade, sente mesmo, solta e depois coloca a visão objetiva. E algumas vezes também dentro desse contexto da dependência, um homem cria um vínculo de dependência com a mulher e ele começa também a desenvolver essas reações emocionais prévias ao estresse, não? E também começa a ir contra a sua própria natureza. Que seria o mesmo exemplo que dizer, por exemplo, que ele vai nos primórdios da realidade, o homem vai caçar, não? E quando ele chega para caçar, a sua vida está em perigo, não? E como a vida dele está em perigo, a primeira coisa que ele tem que fazer é buscar os lugares de proteção, onde a vida dele está mais segura, e uma vez que ele consegue, de forma objetiva e analítica, encontrar os lugares mais seguros, é quando ele permite que essa energia emocional saia e ele coloca a direção para lograr o objetivo que é caçar, tá? Então se o homem começa a fazer o contrário, ele reaciona somente, sente, ele perde totalmente a objetividade e aí é onde ele desenvolve esses aspectos totalmente negativos e muitas vezes faz isso porque criou um vínculo de dependência com uma mulher, ou pode ser com os amigos, ou pode ser no trabalho, e que está saindo totalmente fora desse funcionamento natural que deveria estar. Então está indo contra a sua natureza e por esse motivo a reação do estresse é negativa, tá ok? Fica aí a reflexão, espero que sirva para todos e um grande abraço, até a próxima. Tchau!